Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje 31 de julho, olha só, final do mês. 31 de julho de 2025, 31 de 7 de 2025. Estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da Lua Nova, da lunação de Leão, do dia 24 do 7, a Lua ainda em Libra, Lua Nova ainda em Libra, na parte da tarde, lá pelas 14 alguma coisa, horário de Brasília, ela entra em Escorpião. Então a Lua hoje, finalzinho de Libra, fazendo um trígono com Vênus, que está assim, bem no início de Câncer, entrou em Câncer, horário de Brasília, nessa madrugada, faz esse movimento em Câncer, Vênus até o dia 25 de agosto, e aí entra em Leão. E essa Lua também fazendo uma quadratura com Plutão retrógrado no início de Aquário. Então, Lua nova, Lua de plantar, Lua de semear, Lua de introspecção também. E aqui, ó, já ainda no movimento das plantações e semear no emocional e sentimental, boas sementes nesse mundo das relações, dos relacionamentos e dos valores, porque Libra é regido por Vênus, que está começando o seu movimento em Câncer, e a Lua rege Câncer, onde Vênus está começando o seu movimento. Então fica bem forte ainda o que foi dito ontem, anteontem, nesse movimento da Lua em Libra, né? Ali já passando para Escorpião, vai estar mais forte, mais intenso, mais profundo essas emoções e esses sentimentos, certo? Emoções e sentimentos que vão estar pedindo percepções e entendimentos de transformações, de transmutações, de regenerações no emocional e no sentimental. Aqui nesse trígono aqui, ó, é uma relação assim muito boa. Quer dizer, quem buscou harmonia, equilíbrio, serenar as emoções e os sentimentos, aqui nessa conversa aqui com Vênus em Câncer, é um momento muito bom de observar esses assuntos da harmonia, do equilíbrio, de serenar as emoções e os sentimentos nas relações e nos relacionamentos familiares. As relações e os relacionamentos familiares quanto aos sentimentos, às emoções e também quanto aos valores da matéria, porque Vênus é de Touro. Então tem tanto os valores materiais quanto os valores emocionais, sentimentais. Prestar atenção para não ficar aí muito na história só dos valores materiais. Esse movimento de Vênus em Câncer, para não ficar aí só com a história dos valores materiais. Observar os valores emocionais, sentimentais na família, na casa, no lar, com a mãe, com as raízes, a ancestralidade, o corpo, que é a primeira casa. Então, nesse movimento de Vênus em Câncer, Vênus regendo Touro, Touro fala muito do alimentar, dos alimentos, das alimentações, das plantações também, do, do planeta Terra no seu sentido ecologicamente correto, olhar a natureza, olhar os valores do ecossistema no planeta. Mas daí, nessa relação com a agricultura, por exemplo, Vênus na regência com Touro, fala também dos alimentos, do alimentar-se. E Câncer, Vênus passando em Câncer, o corpo é a nossa primeira casa. Então ele está falando também dos alimentos
do que com que a pessoa se alimenta, com que ela se nutre através dos alimentos. E aqui também está falando com que ela se nutre através dos alimentos sentimentais e emocionais. Porque aí é Vênus em Libra que está falando das relações. Então, os valores das relações e os valores dessa nutrição familiar. Entende? Vai ficar muito forte até o dia 25 de agosto. Não pode ficar desprezando Vênus, Mercúrio, Marte, achando que é pouca coisa, ou a Lua, não, é muita coisa, né? Marte mesmo é o que detona as grandes explosões, por exemplo, os grandes acontecimentos, os grandes inícios, quando toca aí os planetas sociais ou os planetas coletivos, entende? Então, nessa relação da Lua ali com Vênus, ó, equilibrar esse emocional, esse sentimental, junto com esses valores, tanto os subjetivos, quanto os materiais, quanto de alimentações, quanto os sentimentais, quanto os emocionais, com a família. Na quadratura, ali está falando das relações e dos sentimentos, das relações no emocional, no sentimental, com o social, com o coletivo, com as amigas, com os amigos, com as amizades. E é uma quadratura, então tem uma tensão ali, é um desafio muito grande. E nesse desafio olhar para ele para aprender com ele, né? E é com Plutão que logo na parte da tarde, horário de Brasília, essa luz já vai estar em Escorpião. Então vai intensificar mais ainda qualquer tensão que exista nas relações, nos relacionamentos, tanto pessoais, sociedade, cônjuge, sócio, como em termos também de amizades, na relação com os valores dos outros, por exemplo. E aí todos os valores. E aí prestar atenção, porque está tenso, pode ficar mais tenso, pode ficar preocupante, e ver isso aí para ver um caminho que transforme, transmute e regenere para curar essa tensão, essa dificuldade, esse desafio que está aqui. Plutão está retrógrado. Retrógrado é rever, reavaliar para refazer. Então, rever e reavaliar esse social que você convive. As amizades, as amigas, os amigos, o coletivo, a coletividade, a sociedade. Plutão, na regência do Escorpião, pelo lado não saudável, é o submundo, é o esgoto. Então, as amizades podres, de submundo, de esgoto, lacraias, ratos, os próprios escorpiões não saudáveis, entende? As sombras. Então, quer dizer, está convivendo com isso aí, certamente está aí, convivendo com traições, com mentiras, com falsidades, né, com golpes, com luta pelo poder. Aqui dá muito isso, ó. Essa quadratura, luta pelo poder, um traindo o outro, um mentindo para o outro, um enganando o outro, um sendo desonesto com o outro. E tá aí. Então, quer viver nesse meio, é esse coletivo que você quer viver no bueiro, quer viver no esgoto, né? Lá estão os ratos, estão as lacraias. Esses serão suas amizades. Então, esse é o nível de amizade das pessoas aqui no mundo dos humanos que a pessoa vai estar se relacionando e está pedindo aqui para ela prestar atenção com relação a cônjuge, a sócio, a sociedade, ao outro, às amizades, às amigas, aos amigos, aos coletivos. É um desafio muito forte isso aqui. A saída é transformar, transmutar, regenerar, buscar outros coletivos, outras amizades, ficar amigo de si mesma, entende? De si mesmo, porque começa por aí, quando a pessoa é amiga dela mesma, é amigo dela mesma, dele mesmo, ela passa a buscar amizades e relações saudáveis, sociedades saudáveis, amizades saudáveis, né? Enquanto não encontra, vive sozinho, vive na solitude, não na solidão, mas na solitude, entende? Enquanto está fazendo as coisas com o mundo, vai conversando com as pessoas aí, mas para trazer para perto, trazer qualidade, né? Para que trazer problema? O problema já existe muito. Quando a gente sai no mundo, aí já vê um monte de problema, que muitas vezes a gente não pode nem
A gente pode colaborar com a solução, mas não soluciona totalmente. Mas perto da gente, buscar amizades saudáveis, relações saudáveis, sociedades saudáveis, né? Em que você não vai ficar preocupado com traição, com desonestidade, com mentira, com disputa pelo poder, por poder, com inveja, entende? É gente que a pessoa progride e a outra parte fica feliz, ainda colabora, ó, faz isso aqui também, vai melhorar, tal, entende? Vem dar um apoio material, subjetivo, emocional, mental, de ideias, por aí. Percebe? Então, aqui está falando muito disso, dessa lua, finalzinho de Libra, indo para Escorpião, na parte da tarde, horário de Brasília, fazendo quadratura com Plutão retrógrado em Aquário. Beleza? Então, essas são as informações para o dia de hoje. Se quiser saber mais, tem que fazer o seu mapa. Aí procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap. Manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação e eu explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente e via web, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Tá bom? Muito agradecido pela atenção mais uma vez. Até a próxima. Valeu, fique em paz. Até mais.